Penélope de Carvalho e iremos iniciar a leitura do livro Viver Sem Tensão, do professor e doutor Joseph Murphy. Sendo uma interpretação do livro de Jó, essa nova obra de Joseph Murphy cobre uma das partes mais importantes e profundas da Bíblia. O tema central é o sofrimento humano, representado pelas desgraças que desabam sobre Jó, homem sincero e reto que aparentemente não se merecia. Porém, ele mesmo atraiu o seu sofrimento por não acreditar que estivesse no seu íntimo o poder criador. O que o homem pensa em seu íntimo, assim ele é. Conforme ele crê, assim lhe será feito. Pensamentos positivos geram manifestações positivas, assim como pensamentos negativos geram manifestações negativas. Depois de muitas lamentações e sofrimentos, Jó começa a descobrir que Deus está dentro dele. Sua busca tem de prosseguir até que ele, como todos os homens, compreenda que a causa de todos os males se origina na mente. A vida é um progresso e o homem sofre se deixar de seguir para frente e para cima. A mente subconsciente reage à sua oração de acordo com a impressão nela feita. Espiritualmente, o próprio leitor é Jó, saindo da névoa e regenerando-se por uma luz interior, começando a sentir que Deus o conduz a uma visão beatífica. O homem nasce para a alegria da descoberta do seu ser. Pode usar as forças vitais de modo positivo e negativo. E daí deduzir as leis da vida, que são as leis da crença. E esta é um pensamento. Focalizando a atenção sobre o ponto desejado, seja uma cura, um desejo, uma pretensão, você sabe que o poder criador de Deus age em seu favor. Se você reza com fervor, constância e fé, sem permitir a intromissão de fatores negativos como dúvida, medo, pessimismo, as joias do tesouro do ser infinito estão encerradas no homem: sabedoria, beleza, amor, harmonia, inteligência, felicidade. E destas, a maior coisa do mundo é a sabedoria. Esse foi o início, o prefácio, né? E agora a gente vai iniciar aqui. Viver sem tensão. O livro de Jó é um dos livros mais importantes, significativos e profundos da Bíblia. Durante muitos séculos, serviu de tema para debates teológicos e filosóficos. O tema central do livro trata do sofrimento humano, narrando a história de um homem justo e virtuoso que, aparentemente sem culpa alguma, defronta-se com todo tipo de desgraças e calamidades e, por fim, se refaz de todos os seus males e recupera a felicidade, prosperidade e paz de espírito. O caráter sublime, a percepção espiritual, as imagens e beleza simbólica e excelência de expressão fazem desse livro uma inspiração perene. A profundidade de sentimento e conteúdo contemplativo tocam o coração e nele fazem ressoar o cântico eterno de triunfo, vitória e o poder de vencer todos os obstáculos. As grandes verdades encerradas no livro de Jó são realmente um santuário para o qual todos podem voltar-se em busca de uma orientação e esclarecimento sobre seus problemas, pois é um santuário formado pelo tesouro da luz do que existe para sempre. Abre a porta para a fé e a compreensão personifica a grande lei da vida. O livro consiste de 5 partes. Primeiro, o prólogo, escrito em prosa, como o epílogo, capítulo 1. Segundo, os colóquios entre Jó e seus amigos, capítulos 3 a 31. Terceiro, discursos de Eliú, capítulos 32 a 37.
4. Discursos de Jeová na tempestade com breves respostas de Jó, capítulos 38 a 42. E quinto, o epílogo, capítulos 42, 7 e 17. Dois estilos literários são representados no livro de Jó: a prosa narrativa e a poesia didática. Ambos, porém, são admiravelmente apresentados e artisticamente executados. O conteúdo do livro de Jó é essencialmente uma profunda investigação psicológica no mistério da existência. Os estudiosos não sabem quem escreveu o livro de Jó, incluindo-o no grupo dos livros sapienciais, dos quais é sem dúvida um dos maiores. Todo o drama tem uma origem lendária, mas ele é essencialmente a história de todos os homens. Falando espiritualmente, você mesmo é Jó, saindo da névoa e sendo regenerado por uma luz interior, e começando a sentir que Deus o está penetrando para uma manifestação aberta, emergindo da desgraça e sofrimento para a visão beatífica. Comentários sobre o capítulo 1, o livro de Jó. Primeiro, havia na terra de Uz um homem chamado Jó, e este homem era sincero e reto, temia a Deus e fugia do mal. Versículos 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e um grande número de servos. E este homem era grande entre todos os orientais. Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e banqueteavam-se cada um em seu dia, e mandavam convidar suas 3 irmãs para irem comer e beber com eles. Versículo 5. E tendo decorrido o turno dos dias de banquete, Jó mandava chamar seus filhos e purificava-os, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos por cada um deles, porque dizia: talvez meus filhos tenham pecado e tenham ofendido a Deus nos seus corações. Assim fazia Jó todos os dias. Versículo 6. Porém, um certo dia, tendo-se os filhos de Deus apresentado diante do Senhor, encontrou-se também Satanás entre eles. O primeiro versículo significa que todos nascemos neste mundo que se chama Uz, isto é, o estado condicionado. Nascemos em tudo o que representa o nosso ambiente e somos condicionados pela influência paterna, meio ambiente, mais a influência da mente racional. Cada indivíduo é realmente um conjunto de crenças, opiniões, conceitos que revestem o ser real. A palavra homem, em sânscrito, significa o medidor. Portanto, o homem é a mente que mede todas as coisas. Você está na terra de Uz, um mundo condicionado ou estado de limitação, servidão e restrição, até despertar para suas potencialidades interiores. Cada filho que nasce no mundo é o ser infinito assumindo a forma dessa criança. Você nasce neste mundo para a alegria da autorrevelação. Se os seus poderes interiores funcionassem automaticamente, nunca poderia descobrir-se a si mesmo. É possível você utilizar as forças da vida tanto positivamente quanto negativamente. Do contrário, nunca poderia crescer, expandir-se ou deduzir uma lei delas. Nós todos permanecemos sob a servidão de nossos conceitos hereditários, primeiro treinamento teológico e crenças doutrinárias até aprendermos a respeito da capacidade criadora de nossa mente para alterar as condições e levar a cabo os desejos queridos do nosso coração. Em seguida, a revelação das leis mentais e espirituais da vida, você se livra do jugo da servidão e deixa de submeter-se ao poder hipnótico das opiniões e falsos conceitos. A fim de despertar os seus poderes superiores, você deve deixar de ser infantil, livrando-se dessa identificação com o ser carnal. Deve provar que você
não é apenas a carne e só funciona na carne. Todos os seus pensamentos, sentimentos, emoções, imaginação e sonhos são invisíveis e não posso ver a sua mente nem espírito, e tampouco a sua fé, esperança, confiança, amor, alegria, afeição, ponderações, desejos, anseios, aversões, gostos e desgostos. Todos são em si invisíveis. Eles constituem você. Você é muito mais do que o seu corpo. Este é apenas a sua mente condensada, o espírito em manifestação. No versículo 1, disse: o homem era sincero e reto, temia a Deus e fugia do mal. A criança normal que nasce no amor é livre do medo, doença e quaisquer distorções. Deus não nos deu o espírito do medo, mas do poder, do amor e de uma mente sã. Quando você era pequeno, tinha excelente saúde. Era cheio de energia, alegria, entusiasmo e vitalidade. Não sabia nada sobre guerra, crime, doenças, a desumanidade do homem para com o seu semelhante, nem o conflito das teologias, o labirinto dos dogmas religiosos e os temores supersticiosos da multidão. No berço, você era inocente e, em sua imaginação, provavelmente brincava com os anjos. Versículo 2. Os seus 7 filhos são a visão, o tato, o paladar, a audição, o olfato, a concepção e a reprodução. No início da vida, naturalmente, usamos essas faculdades positivamente, ativamente e, em geral, em boas experiências. Quando essas faculdades se tornam passivas, receptivas e sujeitas a influências externas, negativas e falsos conceitos, elas passam a ser simbolizadas em 7 filhas. Moisés encontra as 7 filhas no Egito. Êxodo capítulo 2, versículo 16. As 3 filhas mencionadas no versículo 2 estão em todos nós. É a trindade ou capacidade criadora que nos permite apresentar as nossas ideias como forma, experiência e fatos. Havia doutrinas da trindade muito antes do cristianismo. A doutrina da trindade, ou Deus Trino, foi ensinada na antiga Índia, China, Babilônia, Egito e em todos os países do norte. Na China, a trindade era simbolizada pelo pai, mãe e filho, ou ideia, sentimento e manifestação. São necessárias 2 coisas para produzir uma terceira: um pensamento claro e definido, mais um calor de sentimento produzem uma fusão, resultando numa terceira expressão, que é a resposta à sua oração. Os antigos hebreus escreviam segundo um sistema de simbolismo numérico, e se somarmos 7 com 3, teremos 10. E isso simboliza Deus em ação em nossas vidas. 0 é o símbolo da fêmea e 1 é o símbolo do macho. Em linguagem simples, o livro de Jó nos fala a respeito da interação dos princípios masculino e feminino dentro de nós, ou as relações mútuas entre a nossa mente consciente e subconsciente. Cada letra no alfabeto hebraico tem um valor numérico atribuído a ela. E se somarmos as letras hebraicas do nome Jó, aí ele colocou entre parênteses, Job, J-O-B, teremos 10, ou o homem completo. J, que tem o número 1, O, que tem o número 7, e B, que é o número 2, que é igual a 10. A mente subconsciente poderia ser chamada de nossa esposa e a mente consciente, racional, de marido. O nosso corpo é apenas um instrumento que a nossa mente utiliza. A nossa mente consciente e subconsciente estão sempre agindo em inter-relação, e de sua união surgem todas as nossas experiências, condições e circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas.
O interrelacionamento harmonioso e pacífico dessas duas fases de nossa mente produzem saúde, sucesso e uma vida alegre. O elemento masculino em você pode ser considerado como o seu pensamento, ideia, plano, imagem ou propósito. O feminino é a emoção, sentimento, entusiasmo, fé e receptividade. O princípio masculino e feminino existe em todos nós. E é por isso que você é criador e tem o poder de produzir de suas profundezas aquilo que torna em emoção e sente como verdadeiro dentro de si. Quando a sua ideia e sentimento se unem e se torna um só, esse um é Deus em manifestação, pois o seu poder criador divino agora se manifesta como orientação, cura ou verdadeiro lugar na vida. Bom, eu vou ficando por aqui porque tem ainda muito tema aqui, muito texto aqui para a gente continuar. Até o próximo áudio. Tchau, tchau!